bem-vindos a ADCast, com o casal mais dinâmico da rádio Nossa Voz, Jelly Ali e Matheus Meirelles. Aqui nós falamos de fé, teologia, política, sociedade e comportamento. Já convidamos você que está nos acompanhando pelo YouTube para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para a família, o pessoal da igreja, e avisar que a ADCast já está começando. Você que nos acompanha pelo aplicativo, por favor, continue nos acompanhando, mande mensagem pelo WhatsApp 9131 8196, repetindo, 9131 8196. Você também pode nos seguir pelo @Rádio Nossa Voz e também se você quiser seguir os apresentadores, o meu Instagram é o Matheus Meirelles Oficial e o da Jelly é Jelly Ali. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para nós em Boa Vista, de Roraima e também em todo o Brasil. É o tema do empreendedorismo. Todo mundo conhece um amigo ou um familiar que é empreendedor ou quer ser empreendedor. Se você não conhece nenhum amigo ou familiar, com certeza é você. Então, por favor, continua assistindo, manda para aquele teu amigo que é empreendedor, para o grupo da família. Hoje o tema é fé e empreendimento. Eu já quero te fazer pensar no seguinte, você já imaginou que os seus valores podem influenciar no sucesso dos seus negócios? Você já também imaginou como a sua fé pode impulsionar o seu negócio, o seu empreendimento? Então nós trouxemos conosco convidados super especiais que já estão aqui. Eu já quero começar apresentando o Leonardo Figueiredo. Ele é formado em Ciências Contábeis, especialista em Economia Financeira, Administração Estratégica, Educação Empreendedora. Ele que é o CEO e sócio fundador da Zion Consultoria. Seja muito bem-vindo, Leonardo, ao nosso programa. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Para mim é um prazer estar participando da ADCast, né? Espero poder ajudar e compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Amém. Amém. Quero apresentar também a Pablino Shoa, formada em administração, especialista em gestão financeira, controladoria e em educação empreendedora. Ela também é CEO e sócia fundadora da Zion. Seja bem-vinda, amiga Pablina. Olá, boa tarde. Desde já agradeço o convite. É um prazer também estar aqui com vocês na ADCast para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho sobre o assunto e principalmente linkar com a fé em Cristo. Com certeza, nossa. E também já quero lançar aqui a primeira pergunta e vocês respondem, escolhe quem é que vai responder primeiro. Como é que foi o encontro de vocês com Jesus? Pode começar. Então, gente, desde que eu me entendo por gente, na verdade, eu tô na igreja, né? São poucos que têm esse privilégio. Mas desde os 3 anos de idade, a gente se encontrou ali dentro de uma igreja e servindo a Jesus. Participei ali, né, do Ministério Infantil, como criança, como qualquer criança, né? E diziam as tias, né, da minha época que eu era uma bênção, né? Dava um pouquinho de trabalho para minha mãe, né? Minha mãe do ciclo de oração orava muito ali na minha cabeça. E deu certo, graças a Deus, né? Aos 12 anos de idade, foi quando eu tomei essa consciência de que eu precisava reconhecer o senhorio de Cristo na minha vida. E foi quando realmente eu passei a ter as minhas primeiras experiências com Jesus. Uau. É claro que nesse processo a gente tem, né, baixos e altos, em momentos que a gente parece estar um pouco distante, outros mais perto, mas graças a Deus estamos seguindo Jesus e cada vez mais nos aproximando mais dele, né? Glória a Deus. E você, Fabiana? Então, na verdade, assim, desde criança a gente tem aquele impacto, todo mundo vai falando. Então, mesmo que os meus pais ainda não eram cristãos, hoje só minha mãe é cristã, estamos orando pela vida do meu pai. Sim. Mas desde criança, né, a gente teve aquele encontro com o Senhor. E eu sempre vi o cuidado de Deus comigo e com a minha família, porque sempre tinha um vizinho cristão, tinha um amigo cristão, eu sempre convidava, levava a gente para a igreja. Mas, verdadeiramente, quando eu aceitei Jesus, né, como meu único e suficiente Salvador, não só aceitei, mas passei a viver uma vida verdadeiramente com Ele, foi através da EBD. Né? Mais conhecida como Escola Bíblica Dominical. Isso foi com os meus 16 anos. E a gente lá na aula, veio uma pessoa falar comigo e algo gritava dentro de mim, né? Dizia assim, olha, você precisa escolher, você precisa de fato olhar para sua vida e dizer assim, o que você quer, quem que você quer servir verdadeiramente. Nossa. Então foi aquele momento em que realmente eu escolhi, eu falei, não, eu quero servir a Cristo, eu quero me parecer mais com Ele. Glória a Deus. E não vamos dizer como o Léo falou, né? A gente tem sempre nossos altos e baixos, não nada é fácil, todo mundo tem seus dias maus, seus dias bons. E assim como a pastora Paula da nossa igreja, a pastora Paula Danúbio, ela falou em um curso nosso,
a vida é difícil, grave isso. Se você for levar para sua vida, leve-o, que a vida é difícil. E realmente a vida é difícil. A diferença é que quando a gente está com Cristo, a gente muda a perspectiva. Sim. Uau. Então, assim, a gente mudando a perspectiva, a gente vê que a gente não está mais lutando sozinho. E como diz, né? Nós somos mais que vencedores. Então, assim, tudo no final vai dar certo. Glória a Deus. A vida do crente não é um morango, né? Não é um morango. Mas a gente fica feliz porque mesmo nas tribulações, o Espírito Santo tá ali. Nós Sempre. podemos contar com alguém, né? Não estamos sozinhos. E falando sobre o tema, que é fé e empreendimento, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E para você iniciar um novo empreendimento, ser empreendedor, você precisa usar a fé. Então, gente, quais são os princípios que devem seguir, devem guiar a empresa das pessoas em geral, mas principalmente dos cristãos? Vamos lá. Pode começar. filha. Então, existem muitos princípios bíblicos, né, que a gente conhece, mas hoje eu vou pontuar 3. Aí depois o Leonardo pontua um pouco mais. O primeiro que eu vou pontuar é o planejamento. E isso é bíblico. Né? O planejamento nada mais é que, de fato, planejar. É óbvio, mas é planejar. É você traçar ali suas metas de curto, médio, longo prazo. É você traçar os seus objetivos. É você, de fato, traçar um bom plano para você se preparar para poder atingir o resultado que você almejou. Você precisa planejar. E aí, como eu falei, né, isso já foi ensinado por Jesus há milhares de anos atrás. Com certeza. E eu vou trazer 2 versículos, no caso, na versão A Mensagem, que diz assim, lá em Lucas 14, 28. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Outro se encontra em Provérbios 21, 5. O planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Uau. Então, isso é muito forte. E eu e o Leonardo, a gente indo ao trabalho, a gente foi assistir uma pregação do pastor André Fernandes. E falou muito ao nosso coração, que ele falou assim... e a palavra assim, você pensa que não tem nada a ver, né? Aí ele começou a falar assim, olha, primeiro de tudo, você vai fazer o quê? Discernir a visão. Você tem uma visão, Deus lhe dá uma visão, Deus lhe dá uma ideia, Deus lhe dá um projeto. Mas você tem que discernir a visão. Quando você discernir a visão, você vai estabelecer essa visão. Você vai criar suas estratégias, os seus planos. E só depois de todo esse planejamento, você vai expandir. Uau. Então, você tem que seguir todo um planejamento, toda uma linha de raciocínio, para que lá no futuro você não tenha problemas, né? Sim, exatamente porque assim, a gente começou a empreender, né? Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes de como foi esse início do esse projeto que a gente tem hoje chamado Zion. Mas eu estava muito eufórico, né? A gente precisa romper. Aquela história que eu acho que todo empreendedor, né? Quando começa, bora lá, que foguete não dá ré, a gente precisa avançar. A gente precisa ir para frente, Pablina, pelo amor de Deus, bom. A gente precisa prospectar clientes e tudo mais. E a gente na estrada, né? A gente estava indo para Pacaraima. Eu falei assim, Pablina, coloca uma pregação, tá muito vazio, tá muito silêncio esse carro, bota uma pregação, vamos ouvir. E a gente viu literalmente Deus falando exatamente sobre isso. Porque primeiro você precisa discernir aquilo que você precisa fazer, que você muitas vezes recebe insights de Deus, para depois você estabelecer e só então expandir. E às vezes a gente vem com uma visão, né? A gente já quer estabelecer e às vezes nem estabelece direito, já quer expandir, a gente já quer crescer e ser grande. Não, calma. E aquilo ali foi uma lição pra gente. Né? Tipo assim, Deus dizendo assim, calma, meu filho, pera aí, eu sei que você quer ser grande, mas vamos primeiro colocar aqui os fundamentos para depois você expandir o seu negócio. E isso, né, esse tipo de discernimento, ele é válido para várias áreas da nossa vida. Uau. É verdade. Então é aquela coisa, né? Não tenha pressa. Primeiro faça a sua estratégia, porque a pressa tá fada ao fracasso, né? Todo projeto fada ao fracasso. Mas é o que a gente estava até conversando, a gente traça planos. E a gente já traz outro versículo bíblico que diz lá em Provérbios 21, 5. Em questão, Provérbios 16, 3. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, o que você planejou dará certo. Uau. Então você planeja e tem fé e confia. Também não adianta você planejar, meu Deus, eu planejei desse jeito, mas aconteceu desse jeito. Deus fez diferente, né? Deus fez diferente do meu plano. Exatamente. Então, primeiro, né, a gente faz o plano, faz a nossa parte, mas entrega para Ele. Glória a Deus. Uau. É isso. O segundo ponto, o segundo princípio é a organização.
Então, a organização é algo assim, eu acredito, muito difícil para todos os empreendedores. É uma luta diária, então nós também estamos lutando com isso, porque a organização, ela te faz o quê? A ter um dia a dia mais produtivo, você consegue atender o seu cliente com maior qualidade, você consegue ali ter uma rotina, você consegue de fato cumprir seus compromissos. Então, você precisa ter uma organização do seu trabalho. Pegue uma agenda, pegue um tablet, o que você tiver mais familiaridade. Então, faça uma agenda, tenha um planejamento. Eu também vou trazer versículos bíblicos que falam da organização. Rapaz, Jesus deixou foi tudo. Tudo organizado na palavra dele. E a gente vê que, na verdade, o nosso Deus, ele é um Deus organizado, né? É verdade. Você vê na Bíblia, Deus poderia criar um mundo em um dia só, se ele quisesse. Ele é poderoso para isso, ele não tem limitações. Mas você vê que Deus, ele cria, aí depois ele dá aquela analisada para ver se ficou bom. E ele disse, poxa, Tá bom, Deus agora. viu que tá tudo bom. Vou para outro dia, constrói, Verdade. gostei, tá muito, né? Tá bom. E quando ele constrói, ele constrói o ser humano, cria o ser humano, então ele diz assim, e viu Deus que era muito bom. Bom. Então, tipo, até o próprio Deus, ele tem aquele padrão de qualidade e olha pra ver se aquilo que ele fez tá organizado e tá certinho. E por que Glória a a gente Deus. não poderia, então, aplicar esse princípio na nossa vida também? Com certeza. É verdade. Os 2 versículos bíblicos que eu falei. 1 Coríntios 14:33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, que tenhamos isso em nosso coração, dos princípios, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para os nossos negócios, para poder fluir melhor. Nossa. O pessoal já tá anotando aí, gente? Anota aí. Vamos seguir isso aí. E o último princípio que eu trouxe aqui foi a excelência. Bom. Então, nós temos que dar o melhor de si, não é aquele velho meme, né? Eu vou dar o meu mínimo hoje e esse é o meu máximo. Por favor, não faça isso. Não Sim. faça isso. Eu trabalhei muitos anos em uma universidade, eu trabalhei diretamente com atendimento ao público e eu falava para os meus colaboradores, eu dizia assim, gente, talvez isso aqui não seja o teu sonho, não seja o carro que você sonhou estar. Mas aonde Deus colocou você nesse primeiro momento, agradeça, sempre agradeça. E faça o seu melhor, sempre, porque sempre vai ter alguém ali olhando e ele vai lembrar lá na frente, nossa, ele era um ótimo profissional, vai te indicar para alguma coisa, né? E lembrando sempre que a gente até conversa que a gente sempre é um influenciador, Sim. seja para o mal, seja para o bem. Então, que sejamos influenciadores do bem, que dê o nosso melhor onde a gente estiver, faça o seu melhor sempre, o seu melhor trabalho. E isso, com certeza, você vai fazer o quê? Prospectar mais clientes. E isso a gente, eu olho para a palavra de Deus e a gente vê o Daniel, né? Daniel é minha inspiração, porque geralmente quando você vê ali na palavra de Deus, você vê vários homens que a Bíblia não esconde os seus erros, né? Por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas está lá a parte que ele errou, né? Moisés era alguém que via Deus face a face, mas está lá a parte onde ele errou, em que ele deveria falar a rocha, e ele se estressou e deu-lhe a porrada na rocha. Mas Daniel é alguém assim que eu vejo assim um pouco fora da curva, porque a Bíblia vai dizer que em algum momento ali os seus inimigos vão tramar alguma coisa contra ele, e eles fazem uma análise na vida daquele homem e eles dizem assim, poxa, não tem nada, não tem nenhuma brecha em que a gente possa acusar ele, porque ele é excelente, entende? Exatamente. É tipo assim, Irrepreensível. ele é irrepreensível, não existe, né? Nenhum local ali, a gente só pode encostar nele de uma forma, através do seu Deus. Tanto que tem aquela trama ali, né? Em que ele é lançado na cova dos leões. Mas se você vê, Daniel, ele cuidava de várias províncias. A Bíblia vai dizer que ele era um homem ocupadíssimo. Sim. Mas em compensação, 3 vezes por dia, Ele seu estava relógio orando. de oração estava certinho, sua vida devocional com Deus estava certinho. Então eu digo assim, gente, eu preciso aprender, né? Porque às vezes uma vez por dia a gente tá ali batalhando de manhã cedo, Senhor, chega aqui, Deus me ajuda, Tenho orado pela essa unção de Daniel na minha vida. né? Pedindo essa interessante. unção da excelência. Precisamos. E eu acho muito interessante porque, assim, Daniel, ele era irrepreensível em todas as áreas da vida dele. Se ele fosse irrepreensível só em questão de ele com Deus, na vida espiritual dele, e fizesse meia boca o trabalho, eles iam encontrar alguma coisa pra poder Com acusá-lo. certeza. Exatamente, que é aquela ideia, né, de às vezes a gente espiritualizar coisas que não são espirituais, em que Exato. você precisa fazer.
Então, por exemplo, prospecção de clientes. É claro que Deus vai abrir portas, Deus vai levantar pessoas, Deus ele age de forma extraordinária para quem empreende, mas também Deus não vai, né, fazer a sua trabalho, parte. né? Então, por exemplo, a pessoa empreendedora, ela tem um sonho, ela tem um projeto, ela precisa fazer a parte dela também, né? Sim. E assim, ela precisa cumprir aquilo que é a parte dela como ser humano. E às vezes a gente tem, às vezes como cristão, a gente tem essa ideia de jogar a responsabilidade para Deus, né? Deus chega aqui e quando na verdade a gente precisa tomar uma decisão e uma atitude. É verdade, para não deixar de deixar os versículos também referente à excelência. Lá em Colossenses 3:23, aí a versão NVI. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E em Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, ele nos Uau. ensina a ser perfeitos. Uau. Com certeza. Tem até uma passagem lá em 1 Coríntios 10:31. Hoje é bíblico aqui. Tá Aqui é muito Bíblia, né? gente. Aqui é Bíblia para orientar as nossas vidas. A Bíblia tem resposta para todas as coisas que É nós verdade. precisamos. 1 Coríntios 10:31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É como o irmão estava falando, que às vezes a gente acha que só alguns departamentos de nossas vidas têm que ser espiritualizados. Ah, quando se trata de oração, quando se trata de Bíblia, isso aqui é espiritual. Mas o meu trabalho, não, é coisa secular. Não, na vida do cristão não existe isso. Todas as coisas que nós fazemos tem que ser para Deus e Deus está envolvido em todas as coisas. Então, quer comais, quer bebais, quer ser empreendedor, quer ser profissional, tudo é para a glória de Deus e Deus tem que estar incluído. E como vocês falaram, tem que ser com excelência, tem que ser com organização, porque Deus, ele se agrada disso. Como diz o nosso pastor, né? O pastor Bruno, ele diz, onde você estiver, você é um agente do céu. É. Ele diz que nós somos disfarçados. Ele disse assim, a sua profissão não é a sua profissão, né? Você está disfarçado, por exemplo. Nós temos caso de médicos na nossa igreja. Ele disse assim, irmão, você não é médico, você está disfarçado de médico, mas lá você é um agente do céu, representando Embaixador de Cristo. Cristo. Exatamente também no mundo dos negócios, né? Por muito tempo a gente, como igreja, às vezes a gente se omite, né? Poxa, não, o mundo dos negócios, não, isso aí é para quem está no mundo, né? Eu que estou esperando Jesus voltar. E na verdade a igreja ela tem esse papel de influência também nos negócios. Né? A gente precisa também entender que a igreja ela precisa estar também presente no mundo dos negócios. E lá no mundo dos negócios nós também temos o papel de influenciar aquelas pessoas que estão ali. Uau. E a gente tem aprendido isso, né? Sete monte Os influenciáveis. 7 montes de influências, né? E exatamente entender. Eu estava lendo no ano da pandemia, né? A pandemia a gente teve aí há pouco tempo. Não tem como a gente dizer que a pandemia não mudou, né, o mundo. A gente sabe que tem o antes e o depois da pandemia. Verdade. Foi um divisor. E na pandemia eu fui ministrado por um livro chamado Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos, do pastor Luiz Hermínio. Super recomendo esse livro, que quando você começa a entender, ele vai trazer exatamente a característica de nós, como cristãos, nós somos, na verdade, mordomos de tudo aquilo que Deus nos entregou. Então, se Deus nos entregou uma empresa, exatamente, provavelmente, é porque Deus conta que você utilize essa plataforma para que o reino dele cresça. Sim. Né? E aí, quando nós, exatamente como o Mateus falou, a gente para de separar, né, o que é secular e o que é cristão, e na verdade a gente amplia a nossa visão e entende que, na verdade, tudo que nós temos é uma plataforma que Deus nos dá para levar Cristo através, né, daquela plataforma para o mundo. Então, seja através de uma empresa, como uma plataforma que muitas vezes nós temos, né, inclusive a gente até ora, que a gente diz que a Zion ela não é uma empresa nossa, né? Nossa. A gente diz que a Zion ela é uma empresa missional. Uau. Eita, Que a gente acredita que através da Zion vidas serão alcançadas por Jesus. Sim. através dos recursos que chegam para nós Nossa, através da Zion. Uau. Então, quando a gente entende que ali o nosso negócio, ele pode se tornar um negócio missional, um negócio que serve como uma plataforma para o reino, então a gente vai entender que existem as riquezas terrenas, mas também tem os tesouros eternos, e tudo isso está tudo ligado uma coisa com a outra. Uau! Já falando sobre inspiração, qual foi a inspiração por trás do negócio de vocês, da empresa de vocês? Então, né? Eu acredito, eu ouvi há muito tempo atrás uma frase que dizia assim: você quer ganhar dinheiro, seja um solucionador de problemas.
Então, se você analisar todos os grandes negócios no mundo, eles estão resolvendo um problema de alguém ou de uma grande massa, uma maioria. Então, o empreendedorismo é exatamente... Eu vejo o empreendedorismo hoje como uma forma de resolver algum tipo de problema. Sim. Por exemplo, o criador da Microsoft, ele encontrou um problema em que os computadores eram o tamanho praticamente dessa sala, e aí eles entenderam que aquilo ali poderia se transformar em uma ferramenta, e para resolver um problema, eles criaram aquela solução. Mesma coisa a gente tem aqui, né, na nossa mão hoje em dia, os smartphones. Comunicação no mundo, né? Alguém teve uma ideia, viu um problema e criou uma solução. Então, a Zion, né, a nossa empresa hoje, como sócios, ela surgiu exatamente para resolver um problema. E a Zion é interessante que o nome Zion a gente escolheu exatamente com base no Monte Sião, Sim. que vem do Tzion, né, ou Tzion, que exatamente significa lugar elevado ou terra prometida. E a nossa proposta, como a Zion, tanto que o nosso lema o lema da nossa empresa é Zion, sua empresa no topo. Exatamente para exatamente ajudar essas pessoas. Então, quando eu vejo, por exemplo, um empresário que muitas vezes ele abriu a sua empresa ali por uma necessidade, não tem conhecimento às vezes de coisas simples, como um fluxo de caixa, uma organização de estoque, um controle de custo da sua empresa, eu vejo ali um problema. Então, nós temos uma solução e oferecemos essa solução. Por isso que nós vimos ali uma oportunidade de encontrar uma solução. Então, se a pessoa hoje, e eu super recomendo, e eu acredito muito que o empreendedorismo ele pode ajudar pessoas a transformarem as suas realidades, é só você analisar. Se você está passando por um problema, muito provavelmente Deus quer lhe mostrar uma solução. Uau. E às vezes nessa solução está ali a Uma resposta grande ideia, para uma grande ideia de negócio. Nossa, muito bom. E nesse período que vocês analisaram, que vocês tiveram essa inspiração e também vocês começaram a pensar na empresa, vocês enfrentaram desafios e quais foram? Com Sim. certeza. Vou começar aqui. No meu caso, o primeiro foi superar o medo. Medo de quê, Pablina? O medo de sair da estabilidade. Então, eu sempre trabalhei toda a minha vida na CLT. Acredito eu que também é o medo de muitas pessoas hoje. Sim. Que geralmente têm grandes ideias, mas ficam estagnadas ali, paralisadas pelo medo de dizer, ai meu Deus, eu vou abrir mão de algo para mim ali que é fixo, que está entrando todo mês, que é algo estável, e eu vou abrir mão pelo quê? Porque pelos olhos humanos é pela incerteza. A gente brincou mais cedo que uma frase que a gente viu que é você pula de um precipício e no caminho você vai construindo ali o paraquedas. É verdadeiramente isso. Então, assim, o primeiro desafio que eu enfrentei para abrir a sociedade com o Leonardo foi exatamente abrir mão da CLT. E eu vim orando por isso, né? Eu vim orando, falei, Senhor, eu quero realmente, assim, poder viver do que eu estudei. E quando Deus abriu a porta, eu fiquei, meu Deus. Aí eu me lembrei da oração, eu falei, tá bom, Senhor. Então, tá bom, Jesus, tá bom, Senhor, eu já entendi. Então, assim, o primeiro desafio, acredito que para todos, na grande maioria, é você exatamente ali abrir mão do que é tão certo e você realmente acreditar naquela sua ideia, naquele seu sonho, realmente tirar do papel. E para mim foi abrir mão de um concurso, né? Eu era concursado, servidor público municipal, e para minha família foi assim, é um sonho, né? Todo mundo sonha em ser concursado. Sim. E eu passei 10 meses, né, dentro da prefeitura trabalhando, e assim, nada contra quem prefere a vida estável. Eu não consegui me adaptar. Sim. Foram 10 meses que eu, tipo assim, não consegui me adaptar à ideia de, tipo, chegar de manhã cedo, bater o ponto, e esperar daquele horário chegar, você faz poucas coisas. Uma vida muito tranquila. Mas a dinâmica é muito lenta. Então, para quem vem ali do mercado de trabalho, ou você está ali acostumado à rotina do empreendedorismo, você fica assim, nossa, é muito diferente. Então, eu comecei a orar, pedir direcionamento, Senhor, o que eu faço? Né? A minha família fala, poxa, fica no concurso, vai lá, né? É que benção, é tranquilo, você vai estável. passar estável, né? Você tem ali aquele dinheiro fixo. Mas dentro do meu coração eu recebi um direcionamento de empreender. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi exatamente me lançar no empreendedorismo. Porque dentro de 3 meses
eu já estava praticamente tirando no empreendedorismo o triplo do que eu tirava como salário. Que bom, glória a Deus. E aí, realmente, assim, foi um boom e a gente pôde transformar a nossa realidade em pouco tempo. Claro que dizer assim, empreenda porque vai ser uma maravilha. Não é, gente. É difícil, viu? Você vai acordar mais cedo do que a maioria, você vai dormir, às vezes, altas horas da noite trabalhando. Vai sonhar com o trabalho. Vai sonhar com o trabalho, vai sonhar com os problemas, vai ter outros tipos de problemas, mas isso tudo é gratificante quando você também é direcionado pelo Senhor. Então, pra gente pra mim, né? Minha experiência foi a maior decisão, foi um desafio acreditar, tanto é que quando eu falei pro meu pastor na época, no ano passado, ele disse assim, pastor, eu tô saindo para empreender, tô abrindo mão do concurso. Ele disse, nossa, Léo, difícil, né? Mas foi a melhor coisa. Foi exatamente uma resposta de oração. Era mais ou menos isso que Deus estava direcionando e apontando para mim. E foi a melhor coisa que a gente fez, foi realmente abrir mão do concurso e me entregar inteiramente para o empreendedorismo. Já que você está falando sobre como é gratificante essa vida de empreendedor, eu quero que você se aprofunde um pouco mais. Fabrício também pode falar sobre o que você acha que é mais gratificante em ser empreendedor. Pronto. Então, assim, pegando ali o gancho do Leonardo, é exatamente a questão da liberdade, da tomada de decisões, de você realmente, não é, como ele falou, ter uma vida tranquila, meu Deus, qualquer horário eu vou acordar, qualquer horário, né, eu vou dormir, eu vou poder passear com minha família, não. Mas é você ter liberdade de fazer o seu melhor, de você fazer o seu trabalho, de você poder dar opiniões, de você poder formar estratégias conforme o seu conceito, porque geralmente às vezes a gente fica engessado em uma empresa e a gente entende, porque cada empresa tem ali os seus parâmetros, tem as suas regras, tem a sua ideia de negócio. Então, quando você parte do princípio para abrir o seu negócio, aí você tem aquela liberdade, aquela autonomia. É uma das coisas que nos gratifica muito, é fazer o que a gente sabe, do jeito que a gente gosta e, claro, orientado sempre pelo Senhor. E exatamente aquilo que eu falei anteriormente, né? Quando você entende que a sua empresa ela é uma plataforma que Deus está lhe dando para alcançar e ser uma forma de ser ali uma mola propulsora para que o reino de Deus seja anunciado no mundo, então você vai entender que, na verdade, você é um instrumento de Deus naquele lugar. Quando você vai atender um cliente ali na empresa dele, que ele está passando por dificuldades e problemas, você pode utilizar essa plataforma também para anunciar Jesus ali naquele lugar. Então você pode, às vezes, convidar, como às vezes eu convido, irmão, vamos lá na minha igreja, olha, você conhecer, né? Uma visita sem compromisso. Exatamente por entender que a sua vida agora, na verdade, não passa mais pelo seu controle. E a melhor coisa que tem é exatamente isso. Porque servir Jesus, eu acredito que seja exatamente isso, né? Você entrar no rio, pega a canoa, joga o remo e diz, vai lá, Jesus, e conduz. E o empreendedorismo é exatamente isso. Deus chega aqui. E é uma realização de um sonho, né? Empreender é você realizar uma ideia, você realizar um sonho. Então, isso é muito gratificante para o empreendedor. Você vê aquilo que você criou, teve aquela ideia na sua cabeça, assim, você olhar, saiu do papel. Eu consegui construir aquilo que eu idealizei. Então vocês criaram uma empresa de consultoria e eu tava pesquisando algumas coisas sobre a empresa de vocês, a Zion Consultoria, e eu achei interessante um termo que vocês utilizam, que é consultoria integrada. Vocês podem explicar mais para as pessoas o que é consultoria integrada? A consultoria integrada nada mais é que um processo estratégico ali, em que o especialista vai fazer uma imersão dentro do negócio, né, do empresário, e vai identificar todos os gargalos ali conectados, não somente uma área. Então, a consultoria integrada é exatamente para ir no financeiro, no estratégico, nos processos, logística, vendas, marketing. Então, ela vai fazer aquela visão holística de todo o negócio. Então, a visão da consultoria integrada é essa, você olhar o negócio como um todo. Depois que você faz todo esse diagnóstico, identifica todos os gargalos, as problemáticas, e o especialista vai conseguir ter o melhor direcionamento para aplicar as estratégias, para poder direcionar o empresário certinho. Então, a gente até fala que a nossa consultoria ela é personalizada. Então, não é algo engessado, algo padrão que você criou e eu vou aplicar isso em todas as empresas. Porque não funciona, nem todas as empresas são iguais, não são os mesmos problemas. Existem várias realidades, né?
Claro que os princípios geralmente são os mesmos. Eu Sim. sempre brinco com a Pablina, né? O diagnóstico eu já tenho. Porque às vezes muda só o CNPJ e a placa da parede. Os problemas geralmente são os mesmos, Você né? identifica ali. Você tem ali, você vai criando aquele feeling. E como a consultoria integrada, ela tem processo, né? Não é só chegar lá na empresa do cliente e, tipo assim, identificar e pronto. Porque só identificar por identificar um problema, ele já sabe que ele tem aquele problema. Exatamente. Sim. Né? Ou às vezes ele também não tem a noção que ele tem aquele tipo de problema. Então a gente, na consultoria integrada, a gente segue 3 processos. Primeiro processo é o diagnóstico, que é exatamente onde a gente entra na empresa, a gente analisa todos os processos e a gente monta ali um diagnóstico. A gente identifica quais são os gargalos. Posteriormente a isso, a gente então cria um plano de ação que exatamente é o antídoto para aquele problema. Então, o plano de ação é exatamente o que ele precisa fazer como empresário para mudar aquela realidade. Então, por exemplo, seja no financeiro. Então, vamos fazer aqui a análise do financeiro. É um problema de clima organizacional? Vamos resolver um problema do clima organizacional. É de atendimento? Vamos dar um treinamento para o atendimento. Vendas. Então, é vendas? Então, vamos analisar o macro até o micro, fazer uma análise de cenário e identificar como pode resolver. E exatamente o plano de ação é exatamente o antídoto. E por fim, né, o terceiro estágio é exatamente fazer esse acompanhamento para ver se o empresário está fazendo Conseguindo aplicar, né? a aplicação do plano de ação. É assim que a gente consegue, então, no final, entregar um resultado. Né? Afinal de contas, a gente demanda esforço, mas também a gente espera um resultado. Então, no final da consultoria, a gente entrega um resultado. Tá aqui, ó. O resultado da sua consultoria foi que a gente entrou na sua empresa, antes tinha esses problemas, a gente apresentou essas soluções, você aplicou e agora a gente tem esse resultado. E Uau. isso é importante, a gente apresentar o resultado para o nosso cliente também. Sim. Uma coisa interessante também que você falou sobre que a maioria das vezes eles têm uns problemas parecidos. Segundo uma notícia que diz que uma notícia que é feita em todos os estados, foi feita uma pesquisa, Roraima está no ranking dos estados que mais têm as suas empresas fechando. Isso é triste, né? E muitas vezes porque elas estão com o mesmo problema. E aí vocês já conseguem identificar que muitas vezes os problemas são parecidos. Então, nos diga, quais são os problemas que normalmente as empresas elas estão tendo, principalmente aqui em Roraima, em Boa Vista? O principal problema é o fluxo de Financeiro caixa. também. Gente, Nossa. isso aqui, ele pega muitas empresas. Porque às vezes a pessoa ela tem até uma boa venda, ela tem um produto bom, ela tem um atendimento bom, ela tem uma entrega muito boa. Mas quando chega na parte da gestão daqueles recursos, ela acaba se atrapalhando. Um problema simples que as pessoas não têm, por exemplo, saber o quanto que entra e o quanto que sai. É aquela história, né? Parece óbvio que todo mundo precisa saber o quanto que ele ganha e o quanto que ele gasta. Sim. Mas, tipo, bem no começo, eu conto essas histórias sempre nas palestras, e eu vou dar um nome científico do João, né? Eu sempre conto a história do João por onde eu passo. E como é que é a história do João? O João, ele era um microempresário, que ele era da área da construção civil, e aí eu disse assim, João, quanto que você ganha por mês? Assim, não, João disse, olha, não, eu tô tirando mais ou menos 2.000, 3.000 por mês. Eu disse, poxa, uma média boa, né? Microempresário. E aí eu falei assim, João, vou te passar uma missão. Você vai anotar tudo que você ganha e depois vai anotar tudo que você gasta. E eu quero que você traga para mim na próxima consultoria. No outro mês eu cheguei com o João. E aí o João chegou para mim e disse assim, você fez a anotação, João? Fiz, anotei tudo. Aí a gente começou a bater ali as contas, né? E aí João, né, levou a esposa dele para reunião. E aí a gente começou a calcular. Quando a gente terminou de fazer o cálculo, né, João, que achava que estava ganhando 2.000 por mês, estava ganhando 15.000 por mês. Eita! E eu mesmo Tinha ideia. e os mesmos 15.000 que entrava, Saía, ele saía. escoava pelas mãos do João. E assim, por que essa história me chama tanta atenção? Porque a esposa do João batia na mesa e dizia assim, João, o que você fez com esse dinheiro, João? Cadê esse dinheiro? Nem ele sabia que ele ganhava esse valor, né? Nem ela, nem ele, ninguém na verdade tinha essa noção. E às vezes o empresário ele tem essa ideia, né? Eu faturo mais ou menos tanto por mês. Não, se a gente não, nossa mentalidade ela pode nos enganar. Então,
o melhor confusão, caminho... né, do faturamento com lucro, totalmente diferente. Sim, que é diferente. O seu faturamento não é o seu lucro. O lucro, na verdade, ele tem uma outra estimativa, né? É a sua receita, tudo aquilo que entrou, menos o que saiu. Aí você tem um lucro, né? E às vezes a pessoa olha assim, aquele volume de dinheiro entrando e ele acha que aquilo tudo é lucro. E na verdade não, é a receita. E às vezes a pessoa acha que toda venda a mais é lucro. Exato. Aí se esquece que tem as despesas, que tem as taxas. É aquilo que a gente até conversava muito, acho que desde a faculdade, sempre acredito que todos ouviram, a empresa é uma organização viva. De fato, Sim. a gente pode considerar ali uma pessoa. Então, você precisa ali separar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro. Você tem que tirar um prolabore, que nada mais é que um salário. O empresário, eu vivo só disso, eu só tenho a minha empresa, eu não tenho mais outra fonte de renda, que é o que o Léo também gosta muito de abordar sobre as fontes de renda. Mas se você só tem essa fonte de renda, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Você vai separar o seu prolabore, o seu salário e vai deixar o dinheiro da empresa lá, quietinho. Você precisa reinvestir. Você precisa ter um capital de giro para poder a empresa continuar funcionando. Porque senão você vai verificar, você vai só entrar em dívidas. E quando você vai fazer igual o João. Entrou tanto dinheiro, mas na mesma proporção saiu, às vezes saiu até mais do que entrou. E aí é que eu sempre digo, né? Eu não tenho dinheiro, a minha empresa que tem, né? eu não tenho dinheiro não, gente. A pessoa fala assim, ei, bora ali gastar, né? Bora ali comer. Assim, ei, eu tô sem dinheiro. Eu disse, não tem dinheiro não, minha empresa tem dinheiro, eu tô liso. Mas é a mesma questão para uma empresa que vende produtos, para uma empresa que vende serviços. Tem essa mesma organização ou tem uma diferença? Sim, o financeiro vale para todas as empresas. Então, é o grande gargalo, é o financeiro para a grande maioria. Principalmente para os pequenos empreendedores que estão começando agora, para se estruturar. Então, esse é o grande gargalo. Falando de grandes empresas, o grande problema também que a gente encontra é o atendimento ao público. Uau. Quando a gente chega nas grandes empresas, a gente começa, então, ver a questão do atendimento. Tanto que nossa empresa, ela dá esse treinamento, Sim. né? E eu sempre conto uma experiência, que eu fui numa loja de bolos aqui em Boa Vista, e essa experiência me marcou. Eu trago isso também nas palestras. Eu cheguei na loja de bolos, eu e a minha esposa, a moça estava ali, né, por trás do balcão, limpando o chão. Aí eu disse assim, moça, boa tarde, tudo bom? A senhora pode me dizer quais são os sabores de bolo que a senhora tem? Aí ela apontou assim com a boca. Esses aí, ó. Ah, gente. Minha esposa, ela é mais sanguínea, né? Na hora que eu tive, dizer assim, fica quieta, pelo amor de Deus. Calma, fica calma, né? Minha esposa, ela já é mais impetuosa. Eu disse, irmão, fica quieta. Ela, isso é atendimento horrível, não sei o que. Eu disse, não, vamos. A gente deu meia volta e voltou. Mas isso me chamou a atenção, que eu nunca mais voltei naquela empresa. Não era culpa do dono, não era culpa do sabor do bolo, não era porque o bolo era ruim, não era porque a localização era diferente, porque era exatamente no outro extremo da cidade. Exatamente. Mas eu não voltei mais por causa do atendimento. E às vezes as pessoas têm essa ideia de que a culpa, né, do problema ali é o preço ou é o produto. Não, é o atendimento. Às vezes você compra até mais caro, mas por causa do atendimento, a gente chama, até brinco, que é a venda por constrangimento. Quando o atendimento é tão bom, é muito difícil você sair sem comprar nada ali, porque você fica com vergonha, que já bagunçou tudo. Então, a gente até fala que o atendimento, ele é uma porta de entrada. Ele ali é o canal em que as pessoas vão conhecer a tua empresa. Então, você tem que trabalhar os seus colaboradores nessa função. Uau. E depois, como ele falou, né, depois da pandemia, existe 2019 para trás e existe, né, 2020 para cá. São 2 parâmetros diferentes. E a gente observa que as pessoas ficaram, sim, mais sensíveis. Elas ficaram mais sentimentais. A gente já era, né? Depois da pandemia, então isso agravou um pouco mais. E a gente fala que o atendente, às vezes, ele é até um psicólogo. Porque às vezes a pessoa está ali só para falar. E você só tem que ouvir. O atendente, ele precisa ali entender que ele precisa lidar com essas emoções. É o que a gente fala de inteligência emocional. Sim. É muito difícil você trabalhar, realmente, você atender um cliente difícil. Eu vi um meme que eu ri tanto, que diz assim, o cliente, ele tá tão no mau dia, ele já veio querer deixar o meu dia também ruim igual o dele, que ele não quer ficar sozinho, né? E acontece, eu trabalhei, como falei, muitos anos no atendimento, então tinha pessoas que entravam gritando, tinha pessoas que te ameaçavam. Sim, tem. Você precisa controlar suas emoções e a gente sempre fala, não absorve isso. Isso é mal para a sua saúde, não absorve. Você vai fazer o seu trabalho, você vai entregar o seu melhor, você vai ouvir, porque às vezes é só isso que ele quer.
você vai dizer assim, muito obrigada. Mesmo que ele não leve nada, mesmo que ele não compre nada. Então, assim, o princípio é você dar um bom dia, dar uma boa tarde, já começa ali. Pergunta sempre o nome dele no atendimento, isso quebra muito o gelo. Então, qual o seu nome? A pessoa já se sente importante só de você perguntar o nome dele. Né? Você começa a identificar ali o que ele precisa e você vai ali apresentando seu produto. Ou seja, também o atendente precisa conhecer o produto que ele vende. Claro. Ele não é o dono, mas ele trabalha, ele precisa conhecer o seu produto. Então, para poder vender, para poder sugerir. Então, assim, são umas dicas, a gente aprofunda muito isso em questão do atendimento, mas é um dos gargalos também muito grande, não só em pequenas empresas, mas principalmente nas grandes empresas. Nossa, entendeu? Gente. Isso aí conta muito para qualquer tipo de negócio, que é exatamente a porta de entrada, como a Pablina falou, né? É ali no início. Então, por exemplo, eu nunca mais voltei a comprar bolo lá naquela empresa, mas a culpa nunca foi do dono, nunca foi do bolo, nunca foi... Mas por conta de um atendimento mal, eu não vou voltar. Talvez ele nunca saiba, né, que isso aconteceu. Talvez o dono nem tenha noção. Mas às vezes é exatamente isso. O empresário ele precisa também investir nessa parte do atendimento. Mas na verdade são vários tipos que a gente já consegue identificar. São os maiores, vamos dizer assim. Se a gente fosse listar, tem a questão da rotatividade, tem perfil de recrutamento. Retenção de talentos, muitas vezes. O empresário ele não consegue... Ele tem um talento ali dentro da sua empresa, ele tem alguém que tem um potencial muito grande, mas no mercado competitivo que a gente tem, ele não consegue reter aquele talento. Às vezes, ele aumentando o salário R$100 ali do funcionário dele, ele já ajuda o funcionário dele a reter aquele talento dentro do negócio dele. Então, são vários tipos de negócio. Por isso que a gente abriu, né? Antigamente, eu vinha com a pegada do financeiro e a gente abriu a Zayo, consultoria integrada, exatamente com essa finalidade. Para integralizar, para eu não apenas olhar para o financeiro. Eu olho para o financeiro? Eu olho. Mas eu também olho para o atendimento, eu olho para a gestão de processos, eu olho para a retenção de talentos. Isso. Então, a consultoria integrada, ela é exatamente isso. Eu fazer essa imersão dentro da empresa do cliente e identificar todos os tipos de problema que ele pode resolver. Hoje em dia, assim, a questão do... Hoje todo mundo olha muito para o marketing. Então, todo mundo quer divulgar a empresa, quer saber qual o conteúdo e acaba esquecendo exatamente das outras áreas. Não que o marketing não seja importante, inclusive é importantíssimo para você poder divulgar a sua empresa, divulgar o seu conteúdo. Então, você tem que conhecer o seu perfil do seu cliente para poder você também criar conteúdo e também que o mercado conheça a sua empresa. E aí, tirando um pouquinho do marketing, voltando para a questão dos recursos humanos, se você conhece bem o seu cliente, você também vai saber recrutar melhor o seu funcionário. Então, você precisa recrutar um bom funcionário com um perfil dentro do modelo de negócio da sua empresa, para que assim você não tenha uma grande rotatividade de funcionários. Porque assim, você contrata, não me dei bem com o funcionário, ele não desenvolveu as atividades, menos de 3 meses ali eu demito. Fica naquele ciclo de 3 em 3 meses demitindo um funcionário. Nós conhecemos. Tem muito assim. Isso. E o que isso acarreta? Tem esse problema, além de não criar um vínculo de confiança, aquela estabilidade com o funcionário, aí acarreta problemas financeiros também. Sim, porque verdade. tem as despesas administrativas, então isso já eleva. Então, por isso que a gente chama de consultoria integrada, porque às vezes o foco não está só ali na gestão financeira. Quando você vê, um está interligado ao outro. Verdade. Exatamente. Mesmo. E a gente também, pesquisando sobre vocês, a gente verificou que vocês, como vocês já falaram, né, dão aula sobre empreendedorismo, sobre... ultimamente, eu acho que foi uns dias atrás, eu estava verificando na Palavra de Deus, tem um caso que geralmente eu via as pessoas pregando e eu não sabia que tinha uma pegada empreendedora também, por exemplo, aquele caso lá da viúva de Sarepta, que vai dizer que ela começou a pedir da vizinhança, os vasos, aí enquanto tinha vaso, tinha azeite e estava enchendo. Aí o profeta falou para ela dizendo, olha, depois que encheu todos os vasos, olha, vende esse azeite, pague suas dívidas e veio do resto. Aí eu ficava achando, gente, então, será que ela vai só pegar esse restinho que vai restar para ela e vai morrer ela e o filho dela? Só que quando a gente vai estudar o contexto histórico do que aconteceu, vai dizer que ela virou uma empreendedora. Exatamente. Porque ela pegou aquilo que sobrou e ela começou a reinvestir. E nessa reinvenção, nessas coisas, nesse empreendimento, se alguém que estiver nos ouvindo quiser abrir uma empresa, quais são os passos, assim, quais são os conselhos que vocês dão para essa pessoa? Então, gente... eu acho interessante, né? A Bíblia, na verdade, vai mostrar que Deus, ele sempre foi um Deus criativo. Sim. Deus, ele é um Deus extremamente criativo. A gente vai olhar para a palavra de Deus... Tudo tá lá, né? Eu acho incrível, por exemplo, Davi. Davi vai lá, entra na guerra que você já ganhou.
né? Davi, bem pequeno, com um exército bem menor do que o seu inimigo, ele entrava e ganhava. Outro cenário, Davi já tinha um exército maior, já como rei. O exército inimigo era um exército menor. E Deus diz assim, Davi, vamos fazer diferente dessa vez. Fica aí quietinho, eu vou na frente e quando tu ouvir o barulho das minhas pegadas, tu entra. Nossa. É mais ou menos assim, Davi, deixa eu jogar contigo, né? A gente vai fazer junto. Essa batalha vai ser não só tua, vai ser de nós dois. Ou seja, o próprio Deus, né, vem, entra no campo de guerra para depois então Davi entrar. Embora Davi tivesse com um grupo bem maior do que o seu inimigo. E isso mostra o Deus criativo. Isso mostra como a gente precisa estar sensível também a esse direcionamento. Quanto à questão de como a pessoa ela pode utilizar o seu negócio, ou se ele tem um sonho, um projeto de abrir um negócio, eu acho que o primeiro passo é pedir um direcionamento exatamente do Deus criativo. Porque Deus, ele é um Deus criativo e ele derrama sobre nós essa unção de criatividade também. Então a gente pode, por exemplo, encontrar ali, Deus pode nos dar um direcionamento às vezes em uma área que ninguém está vendo. E você vai olhar assim, poxa, que legal, tem uma área aqui, né, que ninguém está investindo, eu vou investir aqui também. Agora voltando, porque nós estamos falando de empreendimento e fé. Agora se nós formos analisar um corpo mais técnico, aí você vai dizer assim, Leonardo, agora como especialista, qual vai ser os primeiros passos? Como especialista, o primeiro passo de tudo é, como a Pablina já falou, é o planejamento, né? Não é só chegar aqui, segura nas mãos de Deus E vai. Não. Embora a gente saiba que tudo está no controle das mãos dele, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa saber o quanto que a gente precisa gastar para estruturar um negócio, se aquele negócio ele vai me dar um retorno. A gente precisa definir o público, saber qual vai ser o nosso público para poder definir o nosso plano de negócio também. Verificar também se o nosso negócio é viável. Sim. Isso aí é muito importante. Ver o mercado, né? Analisar o mercado. A gente tem mercado para o que eu vou empreender agora? Né? Por exemplo, a gente vai inovar aqui com um produto. Será que esse produto ele vai ser vendável? Será que a gente vai ter, né, um bom retorno disso? Então a gente precisa analisar todos esses campos antes de começar qualquer tipo de negócio. E aquilo nada menos clichê, né? Não tenha medo de errar, isso é fato. Nós sempre, né? Vai ter um momento que a gente vai falhar. Mas o importante realmente é não desistir, porque empreender é isso, você vai se arriscar. Não é você se arriscar e também não ter um plano. Você tem que ter um plano, com certeza. Mas, se eu falhar agora, eu vou desistir do meu negócio, fechar as portas, acabou. Não. Analisa tudo, não desiste e continua. Porque os grandes empresários hoje, se você olhar para trás, todos eles começaram de um lugar pequeno, quebraram várias vezes, mas não desistiram. Não tinham medo de errar. Nós estávamos conversando antes de entrar no programa sobre uma situação muito importante que até já me travou, também já travou a gente, que foi aquela questão, rapaz, será que eu tenho que abrir uma empresa, só que eu só tenho esses recursos, eu não sei se tem, será que eu tenho que ter mais, porque eu vejo o pessoal no Instagram, no YouTube, o pessoal começa com um monte, e eu, como é que... 100 mil na conta, eu só tenho 100 Exato. reais. Gente, é exatamente isso. É essa ideia. A gente precisa desmistificar que o empreendedorismo ele é só ter um negócio, né? Eu tenho uma empresa, agora eu sou um empreendedor. Não. Você pode ser um empreendedor social na hora de você resolver um problema social, né? Por exemplo, a questão, trazer um exemplo bem claro, a questão do lixo, né? No nosso estado. Nosso estado não tem nenhum um projeto voltado para a área da sustentabilidade. Nós temos um aterro sanitário em Boa Vista, mas em todos os outros interiores nós temos lixões. Nossa. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Então, por exemplo, a questão social. A pessoa, às vezes, ele cria um projeto de fazer reciclagem. Criar, por exemplo, a partir de garrafas PETs, outros tipos de objetos, enfim. A pessoa, ele foi um empreendedor social e, a partir dali, ele ganha dinheiro. Por exemplo, dentro da empresa, Leonardo, eu posso ser um empreendedor dentro de uma empresa, trabalhando para outra pessoa, por exemplo, na área de vendas. Gente, a pessoa ali prospecta cliente, ganha clientes, o patrão ganha ele, porque quanto mais ele vender, melhor para ele e melhor para o patrão também. Então, a gente tem que desmistificar essa ideia de que o empreendedorismo ele só é para quem tem empresa. Na verdade, o empreendedorismo ele exatamente fala sobre características muito mais voltadas para comportamento e como você resolve problemas, como eu disse anteriormente, né? Empreendedor é aquele que resolve problemas. É exatamente isso, é eu identificar um tipo de problema e resolver. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar sobre finanças, eu trago esse exemplo prático.
eu andava de bis. Para mim era constrangedor, né? Poxa, eu vou falar de finanças e eu ando numa bis. Eu tinha esse bloqueio comigo mesmo, até eu entender que, na verdade, como um consultor financeiro, na verdade, eu não era alguém que ensinava as pessoas a ficarem ricas, e eu nunca prometi isso para os meus clientes. Sim. Então, tipo assim, quebra aquela ideia de que o consultor financeiro é aquele que vai te dizer assim, faça esses 3 passos e fique rico no mês, né? Não, no curso. Não, gente. Suba. Suba, né? Suba Arrasta aqui. pra cima, clica no link. Se você quer descobrir o segredo dos grandes milionários. Não, eu nunca vendi uma utopia. Não, eu queria ajudar o pequeno empresário que às vezes tinha ele tem uma ideia, ele tem as dificuldades dele, e a gente sabe porque, como empresário, você sente na pele isso no dia a dia, e exatamente mostrar para ele que com uma simples organização, ele organizando o fluxo de caixa dele, ele controlando melhor o seu estoque, ele fazendo uma análise de perdas ali do seu negócio, ele vai começar a ter um bom resultado. E a gente tem um caso de sucesso na área da gastronomia, que quando começamos a fazer esses primeiros atendimentos, o cliente estava usando cheque especial, antecipando todos os recebíveis, ou seja, tudo que cai de cartão de crédito entrava. Ele também não tinha noção do quanto que ele gastava de estoque por mês. Então, tipo assim, as compras elas eram feitas por demanda, mas tipo assim, todo mundo tinha acesso ao estoque, não tinha controle de entrada e de saída de estoque. Nossa, não tinha controle nenhum. Não sabia o que era estoque seco, o que era estoque frio, porque era na área da gastronomia. E além de, tipo, vender produtos como, por exemplo, refrigerante, eles já tinham a ideia também do custo. Porque ele comprava o pão, comprava a carne, comprava o molho, para formar o pão, para poder vender ali o sanduíche. Aí eu digo, vamos organizar isso daqui. E foram 3 meses, e assim, o fato principal dessa consultoria ser um caso de sucesso que nós temos hoje, foi exatamente a pessoa seguir o planejamento, o plano de ação. Então, tudo que foi proposto, o empresário ele colocou em prática. Então, ele chegava assim, seu Leonardo, venha cá e me diga o que tem que ser feito. Tá certo assim? Nossa. Foi feito dessa forma? Tá do jeito que você imaginava? E isso foi interessante. Por quê? Quando a gente terminou ali o processo de consultoria, que a gente apresentou os resultados, então, já não estava mais utilizando cheque especial, primeiro ponto. Já não estava mais antecipando os cartões de crédito. Nossa. Já estava com saldo em conta corrente, né? Com um valor de R$10.000 ali na conta corrente aplicado para uma reserva de emergência. Uau. Sabia qual era o custo do produto, sabia quanto que estava entrando de estoque. E isso ali tudo dentro de um processo de 3 meses. Gente. Aí aquilo que eu falo, será que aquele cliente ele ficou rico? Mais rico do que ele era? Não ficou. Organizado, mas né? ficou mais E organizado. com certeza entrou mais dinheiro. Você não ficou rico, mas entra mais dinheiro. E aí, pegando o guincho, é aquela questão, o empreendedor, ele já nasce sabendo? É um dos mitos, né? Não, ele não nasce sabendo, não vende seu DNA. Sim, claro, tem pessoas, né, que têm facilidades, que têm um dom até para conduzir, mas em empreender também você pode aprender a empreender. Então, é aquela questão, você tem que se capacitar, você tem que buscar, você tem que estudar o seu negócio, você tem que buscar as novas, né, vamos dizer, as novas atualizações do mercado, porque a todo tempo vai mudando. E, claro, eu não sei de tudo, a gente nunca sabe de tudo, a gente não tem como saber todas as áreas. O que minha mãe muito fala é que não tem como a gente ser bom em tudo, porque vai ter sempre uma área que você vai falhar. Você sempre vai deixar a desejar em algum lugar. Então, assim, é sempre se capacitar, e se você não sabe, busque um especialista. É para isso que também estamos aqui, né? Exatamente. Busque um especialista naquela área que você tem dificuldade ou naquela área que você quer aprender mais para poder alavancar o seu negócio. Exatamente. Pegando, né, a ideia que a Pablina trouxe, eu sempre brinco, né, nas palestras, eu começo a mostrar ali o currículo, eu sou especialista nisso, especialista daquilo, e aí dá aquele recuo, né, na plateia, geralmente o pessoal fica, ele é especialista em tudo isso. Então, por exemplo, quando eu vou no interior, eu encontro, por exemplo, a mulher que faz a panela de barro. Né? Lá na Sim. comunidade, ali na Normandia, eu encontro a mulher que faz a panela de barro. Eu olho para ela e digo assim, olha, se a senhora me colocar para fazer uma panela de barro, a senhora vai ver como é que vai sair a panela de barro. Porque eu sou especialista nessa área, a senhora é especialista em outra. Então, quando a gente consegue identificar a nossa área de especialidade, fica muito mais fácil para a gente entender, por exemplo, que eu sou especialista na área de finanças e organização da administração. Então, existem áreas, por exemplo, do direito que eu não domino. E o que eu vou fazer?
vou chamar essa pessoa para perto e eu vou pedir ajuda. Sim. Pronto. Exatamente, porque o empreendedorismo é um jogo que a gente ganha em time. Então, se você tem algumas dificuldades na área de finanças, na área de vendas, na área de atendimento, chame a ajuda de um especialista, isso não tem nenhum problema. Exatamente é para ajudar o seu negócio a crescer. E muitas vezes economiza tempo, economiza Sim. até dinheiro, porque às vezes você acha que Exatamente. vai fazer um gasto, mas vai fazer um investimento que vai te trazer um bom retorno. E se eu falando disso, eu lembrei que antigamente as empresas de produção em massa, normalmente, elas tinham tudo dentro da empresa. Tudo que elas precisavam fazer, tinha um departamento para fazer aquela coisa específica. Aí outra coisa específica, aí ela montava tudo dentro daquela empresa. Hoje as empresas estão mais nichadas, né? Como você disse, é uma especialidade especificamente Sim. nisso. Então começa a terceirizar. E aí você precisar de um especialista para ajudar na sua uma consultoria de empresas, alguma coisa assim, chama eles. Precisar de contabilidade, chama a gente. Olha aqui, ó. Mas assim, o bacana é entender que você não precisa fazer isso tudo sozinho. Exatamente. Eu mesmo estava conversando com o Matheus, nossa empresa Facilita o também. processo, não é? Claro. Agiliza. Porque eu não sei, a gente às vezes fica se matando para tentar fazer um negócio que não tem nem não tem com o mesmo não tem dom disso, não tem um dom, não tem Não tenho habilidade, eu não tem- conheço, eu vou nem lá. gosta de fazer sobre isso. E aí às vezes não dá certo. Por exemplo, marketing. O pensamento, na verdade, é assim, eu vou economizar dinheiro pra eu não gastar nisso. E como ele falou, depois quando você gastou até mais, você teve mais prejuízo se Isso. você Sim. contratasse alguém. Exato. Exatamente. E aí a gente não sabe fazer marketing daquela forma como a gente queria, então a gente vai contratar alguém que sabe. Então é isso. É saber usar, né? Pedir ajuda e também pagar uma consultoria Exatamente. e se desenvolver em relação a isso. Com certeza. E em relação a empresas, como vocês estão falando, que vocês já explicaram para as pessoas, vamos pedir consultoria, vamos pedir ajuda para iniciar a empresa. E a pessoa ela pediu consultoria, como vocês vão fazer. Para uma empresa crescer de modo saudável, quais são as frentes que precisam ser estabelecidas nas empresas? Bom, a primeira frente é a estratégica, o planejamento estratégico, é o que a gente pontuou muito aqui, né, Sim. no dia de hoje. Então, exatamente, você precisa ter bem claro as suas estratégias, as suas metas, os seus objetivos, qual é a missão da empresa, o que você quer levar, o que você quer ganhar com isso. Então, a estratégia, o planejamento estratégico, a gente até fala que, na verdade, é o plano de negócio. Uma empresa fala assim, eu vou abrir uma empresa e eu não preciso fazer um plano de negócio. Não é verdade. Você precisa fazer um plano de negócio. Você faz um Canvas ali, que o Canvas nada mais é que um mapa do seu negócio, só que de forma reduzida, de forma um pouco mais resumida, de forma pontuada. Mas você precisa fazer um plano de negócio ali que você vai abranger todas as partes, desde o financeiro, desde o marketing, todas as partes. Então você vai ter idealizado ali o que é a empresa hoje e o que ela quer alcançar no futuro. Isso parece uma bobagem, né? É um plano de negócio. Gente, isso ajuda tanto a gente ter Com certeza, uma direção, né? um direcionamento do seu negócio. Isso ajuda demais a pessoa entender quais são as dificuldades que ela vai enfrentar. Então, tipo assim, é muito mais fácil você entrar sabendo o que você vai enfrentar do que você chegar ali de paraquedas e ficar assim, poxa, eu não E pensava agora? que era desse tanto de dificuldade, né? A gente pensava que, eu pensei que a gente até brinca, né? Poxa, eu achava que quando eu fosse empreendedor, eu só seria o rico que ficava mandando nos Vida outros. tranquila. Um dos mitos, vida tranquila. Não é. Na minha vez, ninguém me avisou, eu estou avisando. Não é só flores, viu? A Mas é vida é difícil. gratificante. Mas É gratificante. é gratificante. É gratificante. Outra faceta, no caso, outra frente, é o financeiro. Também pontuamos aqui. É a gestão financeira. Você precisa ter claro ali quais são os seus gastos. Anota todos os gastos, todos os custos, todas as despesas da empresa. Você precisa saber com tudo que você está gastando. E também você precisa anotar tudo que está entrando, que é o fluxo de caixa, né? Você precisa ter ali idealizado tudo isso para você saber qual o seu faturamento, você saber qual o seu lucro verdadeiro ali, para você não se enganar, olhar tudo, entrou tudo aquilo de dinheiro, será mesmo? Se entrou tudo aquilo de dinheiro? Né? Então, quando você for fazer os abatimentos, você vai ver se você está tendo lucro, se você vai ter prejuízo. Então, você tem que ter uma gestão financeira ali ativa. Eu até conto isso, na verdade, é uma das estratégias que a gente utiliza, é o ponto de partida de qualquer consultoria, principalmente na área financeira. Quando nós estamos dando a palestra, né? Maior, né? A gente geralmente faz uma parte prática no final da palestra, depois que eu explico tudo. A pessoa tem que anotar as despesas, controlar as entradas, evitar dívidas, pesquisar na hora de comprar.
Quando chega toda a parte ali, no final eu chego, gente, cada um pega um papel e uma caneta, passa um risco no meio, de uma forma mais simples, né? Mais lúdica, entrada e saída. Eu quero que você coloque agora tudo que entra na sua casa e tudo que sai. E a pessoa coloca ali o salário dela, né? Todo mundo entrou aí, todo mundo fica sério. Aí começa então, gente, quanto vocês gastam de água por mês? De luz, de energia? Supermercado, Nós três internet. Aí daqui a pouco o pessoal, professor, acabou o dinheiro. Acabou a folha aqui já. Acabou Deu a folha. prejuízo. Ô professor, não tem dinheiro mais não, para aí, já pode parar já. Exatamente por quê? Às vezes a pessoa vai ali para uma palestra de finanças e ela acha que ela vai sair dali com uma solução pronta, né? Faça isso em três passos para você alcançar o sucesso financeiro. Receita Não, de bolo. gente, não existe receita de bolo. Existe sim estratégias eficazes e você ter um autoconhecimento daquilo que é importante para você e aquilo que pode te ajudar ou não, né? E o principal, né? Não é você só saber, você praticar, você precisa ter atitude, você Não. precisa aplicar. Exatamente. É que a gente sempre fala, não adianta você só saber também, né? Depois disso, tá, eu sei o quanto que eu gasto, eu sei o quanto que eu ganho. E aí, essa informação vai servir para quê? Não, você precisa, a partir daquilo, tomar decisões assertivas. Então, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo de casa, né, gente? A gente também traz exemplo de casa porque a gente também é ser humano e a gente gasta também. E aí, no começo do casamento, eu me empolguei, contador formado, e aí eu e minha esposa, a gente... Não precisa cozinhar não, deixa que eu pago o janta essa noite. E aí eu fui gastando dinheiro. Quando eu me espantei, eu olhei pra minha esposa, a gente estava todo embananado financeiramente por conta das saídas da noite, né? Comida fora. E a gente, como crente, né? Tem aquela música, crente come pouco. Crente come pouco, crente come pouco. Na verdade, eu encontrei ali um gargalo na minha personalidade. E eu entendia que eu gostava de comer fora, né? Só que qual era o desequilíbrio? Eu gostava de comer fora e eu estava colocando ali para fazer todos os dias comendo fora, gente. E aí você sabe o que resultou. Problemas financeiros. Qual foi a nossa decisão inteligente diante dessa situação? A gente tomou uma decisão. Vamos fazer o seguinte, a gente no lugar de comer todos os dias fora, a gente come um dia da semana. Pronto. E esse dia, na verdade, até diminuiu, né? A gente acabou diminuindo para uma vez por mês. E isso, na verdade, o que eu trago, por exemplo? É exatamente depois que eu identifiquei o problema, identifiquei por que eu estava tomando aquela decisão, eu tomei uma solução. E aí eu acordei com a minha esposa, como eu gosto de comer fora, ela gosta também de comer fora, então a gente decide um dia do mês para comer fora e pronto. Fica todo mundo feliz, eu como fora, ela come fora e nós economizamos, né? Outra frente, no caso ali, é a gestão de recursos humanos, o que a gente também pontuou aqui. Nossa. Então, você precisa ter uma equipe ali realmente motivada, focada, vestir a camisa de fato. O pessoal brinca muito, faz mesmo com vestir a camisa, mas é verdade, você precisa... Somos uma família. Você realmente precisa ali engajar os seus funcionários para que você tenha bons resultados. Uma equipe motivada, uma equipe enganjada, você consegue ter ali, às vezes, as suas vendas ultrapassam, porque a sua equipe está ali, nossa, vamos vender. Então, assim, a gente vive muito isso. Se a empresa saber captar um talento e também não deixar o talento morrer, que foi o que o Leonardo falou, a empresa com certeza vai crescer. E a rotatividade não vai existir muito pouco, no caso, né? Não vai ter aquela grande rotatividade, não vai impactar também a questão financeira. Então, você precisa ter uma equipe também muito engajada na sua empresa. Uau. Mais uma pergunta? Gente, nós estávamos conversando aqui com a Pablina e o Leonardo da Zayo Consultoria Integrada, conversa maravilhosa, mas infelizmente estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de liberar para que eles pudessem fazer as considerações finais, indicar a empresa, onde nós podemos encontrar, redes sociais. Mas eu sou mexain, fique à vontade. Isso, é o momento de vocês. Então, gente, nós somos uma empresa online, nós estamos atuando em todo o estado de Roraima. Nós atendemos tanto na parte de consultoria, quanto na parte de treinamentos, na parte de palestras. E não tenha medo de pedir ajuda, né? Às vezes a gente tem a solução para o seu problema e você só precisa abrir um pouco mão do ego, às vezes de estar sofrendo sozinho e pedir ajuda especializada. Né? Você pode estar nos procurando nas redes sociais, através do @Zayo Consultoria, né? E eu passo a palavra também aqui para a Pablina. E é isso que o Leonardo falou, né? Estamos aqui para ajudar. Nós abrimos essa empresa porque verificamos no mercado
ao que a Diele colocou aqui, que foi a questão dos fechamentos das empresas, muitas empresas fechando. Então, antes de você chegar nesse ápice, não aguenta mais, procure ajuda. Estamos aqui exatamente para isso, em todas as áreas, a gente tem especialista em todas as áreas, vai surgir aí novidades, a gente vai estar divulgando, tem mais 2 novas áreas para entrar aí, com 2 profissionais excelentes. Então, fica aí a dica, procure a gente, Zaio Consultoria. O meu Instagram pessoal é Pablina, _Showa. Qual o teu, Léo? E o meu Instagram é Leonardo Figueiredo. Pronto. Gente, muito obrigado por todos que estiveram acompanhando a gente até aqui. Ô, gente, muito obrigado mesmo. E não se esqueça de uma coisa. Que é, Matheus? Você é precioso pra Deus. Isso, a gente vai treinar. De novo, vamos fazer os 4, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Você é precioso pra Deus. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.